Robson José é paulista. Durante bastante tempo viveu pelas ruas e calçadas, se abrigando como pôde na principal metrópole do país. Hoje ele vive em Cabo Frio e não tem vergonha de contar como chegou à região dos Lagos. Eu saí de São Paulo através de um projeto social contra as drogas, contra os vícios, enfim. E depois que eu saí desse projeto, eu estava em Cabo Frio, passei por uma casa de acolhimento, Café do Trabalhador, que é uma pernoite, e depois eu, por indicações de pessoas em situação de rua, eu cheguei até a casa de passagem do Tadeu, na qual eu fui bem acolhido, e foi uma força que eles me deram para continuar caminhando. Paulo também tem história para contar. Ele morava há 8 anos nas ruas e veio de Campos, no norte fluminense, e já passou por diversas cidades e estados. O que para muitos é algo simples, para ele foi motivo de vitória. Somente depois dos 30 anos de idade foi que conseguiu tirar a primeira via de todos os documentos. Em 2014 eu comecei a dar entrada para tirar os documentos. Sabia que ia ser difícil, como eu era de menor. Fui deixando correr, deixar. Aí eu vim para Cabo Frio. Comecei a dormir lá no pernoite também, um dia, 2, dormindo lá. Aí veio uma possibilidade de ir lá para a casa de passagem. Em menos de um mês, estou vivendo coisa que eu não vivi há um tempão. Ter a dignidade de ter uma certidão, de ter um título, de ter um CPF tirado, de identidade. Segundo o jovem, o motivo de ter chegado às ruas foram traumas familiares. Eu estou tendo uma oportunidade hoje que eu não tinha antes, porque coisa de família, pai separado, nunca morei com minha mãe, a infância muito tumultuada, separação de família, essas coisas. São 2 histórias de superação na vida, mas são poucas as pessoas que vivem em situação de rua que procuram ajuda. Em Cabo Frio, as autoridades estão preocupadas por conta do número que só cresce. Nos últimos 5 anos, os números aumentaram em 400%. E existe uma explicação. Cabo Frio também sofre porque é uma cidade turística e atrai vendedores, pequenos vendedores, atrai pedintes nessa época do ano. Então a nossa cidade, ela teve também um crescimento da população de rua alarmante. E para piorar a situação, as políticas públicas para o pop rua são as mesmas de 10, 15 anos. Nos últimos anos, a gente continuava com uma casa de passagem de 28 vagas para uma população que cresceu 400%, a mesma casa há anos. Segundo o IBGE, Cabo Frio tem 222 mil habitantes, enquanto Campos, no norte do estado, possui 480 mil. O que chama a atenção nesses 2 municípios são os números de pessoas que vivem em situação de rua. Enquanto o município campista, que tem mais habitantes e registra 114 pessoas que vivem nesta situação, Cabo Frio, que tem menos habitantes, registra 400 pessoas que vivem em situação de rua. E para poder atender de forma confortável essas pessoas, a prefeitura adquiriu esse espaço que antes funcionava uma escola. O local, que possui quadra, refeitório, cozinha e auditório, será um novo ambiente para atender os moradores em situação de rua. E num período muito rápido e emergente, a gente teve que acelerar o processo de políticas públicas para a população de rua. A ressocialização existe, eles querem, falta realmente política pública. Então, nesse período, nós nos dedicamos totalmente, dia e noite, para uma grande casa de acolhimento, que de 28 vagas nós demos um salto. A cartilha do STF, a cartilha pede pelo menos 80 vagas, nós estamos dando isso para a cidade, é uma grande escola, onde teremos ressocialização, esporte, onde teremos cultura, onde teremos profissionalização. O Jorge é escritor, nas mãos umas de suas obras de arte. No espaço, ele teve todo o suporte para publicar suas coleções. Eu comecei a escrever com 15 anos de idade.
mas eu nunca tinha tido a oportunidade de publicar um livro. Então eu resolvi fazer por minha própria conta. E através da Casa de Passagem, eu consegui um lugar, um tempo, um ambiente, né? E apoio material também, para que eu pudesse produzir isso.